A história vai registrar todo este teatro que nós estamos a assistir neste momento. Se calhar é preciso lembrar que há tempos atrás, há meses atrás, quando o processo de Londres estava a aquecer, eu fiz uma relação entre as dívidas ilegais e o terrorismo em Cabo Delgado, e que eu dizia que era preciso ficarmos bastante atentos para o processo de Londres provavelmente ser arquivado, adiado, cair em função da assinatura que o Presidente da República pudesse fazer a determinados interesses sobre a intervenção externa a Cabo Delgado, o interesse da Privinvest em relação a entrar nesta questão do conflito, que nunca conhecemos a resposta do Presidente da República em relação à carta da Privinvest, que se calhar também deveria abordar amanhã quando se comunicar à nação. E falamos sobre todo este efeito giratório que nós temos e que nos conduz a esta situação em que Londres efetivamente adiou o processo e temos um julgamento arranjado aqui em Moçambique. Por que eu falo de um julgamento arranjado? Porque estamos atentos e atentas para este processo, mas é só olharmos para o processo como é delineado e as figuras que são chamadas para perceber que não há um interesse concreto com este assunto. Primeiro, não sabemos se o ministro das Finanças, Adriano Malean, é chamado lá como o antigo PCA do BNI, que também beneficiou e foi um corredor para estas dívidas ilegais, ou como aquele que mentiu no Parlamento por não conhecer estas dívidas, que facilitou a inscrição das dívidas ilegais na conta do Estado, que até o Parlamento também deveria se pronunciar ser chamado em relação a isto. Não temos lá o Presidente da República a ser chamado para falar da Land Cruiser de que beneficiou como indivíduo na altura de campanha antes de ser Presidente da República. Queremos saber, a Procuradoria-Geral da República nem faz questão de perceber este Land Cruiser, onde está, a quem pertence, como é que foi adquirido através do valor das dívidas ilegais. O Partido Frelimo e os seus representantes não é chamado para responder os 10 milhões de dólares. Quer dizer, até o Partido Frelimo, através das suas holdings, deveria ser proibido, interdito de fazer qualquer negócio na praça por ter se beneficiado. Quer dizer, estamos a procurar de bancos para sancionar por más práticas, mas nos esquecemos que a prática maior, a escola, está aqui perto de nós. Então, toda esta questão de não chamar ninguém do Partido Frelimo, não chamar o Presidente News, não nos clarificar efetivamente sobre todos aqueles beneficiários que foram desfilando nos processos de Londres, de Nova York e outras praças. Fica claro que o interesse é abafar este caso e se livrar, lavar as mãos, dizer que nós já fizemos o julgamento. Então, se há um interesse real da Procuradoria... Mas olhando para os nomes, olhando para os réus... São os nomes óbvios. Quando olhamos para os réus, estamos a falar do filho do ex-presidente, estamos a falar da direção ou da antiga direção do CIS, o seu diretor-geral, o diretor do braço econômico, dos declarantes. Estamos a falar também de figuras que ocuparam posições importantes, e o ministro Malean, no caso, que ocupa uma posição importante que, digamos, herdou uma parte da questão. Não é suficiente, a partir daqui não se chegam às circunstâncias que conduziram, digamos, a toda esta situação. O ministro Malean é óbvio ser chamado como declarante, não como réu. E mais ainda, nós estamos numa situação que até o ministro Borges, que era mero ministro das pescas, é chamado, mas aquele que era ministro da defesa, que beneficiou dos armamentos, está sentado na sua cadeira e a procuradoria pisca o olho. Mais do que isso, aqueles nomes eram óbvios, porque aqueles nomes são nomes de pessoas que estão presas já há um tempo e que precisam ser libertas, e para ser libertas precisam ser julgadas. Mas estamos a dizer que efetivamente são nomes de pessoas que sim, vão estar lá a responder, mas nós já antecipamos, todos aqueles que são elementos do CIS durante o julgamento vão responder, como foi no caso do Nyimpini Chissano antes, apenas que eu estava a cumprir as minhas funções e a lei me protege das ações que eu pratico enquanto agente do CIS. E isto vai libar muita gente. Estamos a dizer que muita gente vai estar lá a desfilar a classe para fazer discursos, para contornar a opinião pública. Muita gente vai sair do processo como meros coitados, vítimas de um processo, mas como uma guerrinha interna entre alas do presidente Gebuza, do presidente News,
mais do que efetivamente uma preocupação em instalar boas práticas de gestão de finanças públicas mais robustas que permitam que não se continue a dilapidar o Estado. Eu antecipo daqui a mais 5 anos o julgamento das novas dívidas legais que são a ser contratadas pelo governo do Brasil News e que depois vão ser julgados de novo, porque efetivamente nós não estamos a criar um Estado que tenha respeito e medo, porque há uma situação de impunidade. Nós estamos a criar um Estado em que as pessoas riem sob o outro lado quando nós falamos de corrupção, porque não há uma estratégia forte de combate à corrupção. A própria Procuradoria-Geral da República está a escolher entre as evidências que existem no terreno quais é que pode levar e que não lesam muito ao chefe. Então estamos a dizer que aquelas pessoas estão a ser julgadas. Aliás, a maior parte delas já até vão como declarantes. Então não tem assim tanto receio em relação a não ser que pronunciam o que não devem, mas que estão a ser neste momento muito bem instruídas pelos seus advogados para apenas dizer aquelas famosas frases: não sei, não tenho conhecimento meritíssimo, e depois o processo mora solteiro. No fim, vamos ter 2, 3 pessoas a terem penas suspensas, convertidas em multa, 1 ou 2 pessoas a terem penas sancionáveis. Quer dizer, no entanto, não estamos a olhar para isto como um processo estruturante, em que Moçambique mostra ao mundo que tem um compromisso com as dívidas legais. Por isso é que para mim parece isto mais um acordo debaixo do tapete, que o mundo já disse: olha, se você aceita todas essas questões ligadas ao terrorismo, esquece lá esse processo das dívidas legais, faz um teatro aí e diz que julgaste o assunto.